Irmãos, que a paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Que bênção, não é? Estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do Pai. Você está feliz por estar aqui? Glória a Deus. Você que está em casa também, eu cumprimento com a paz, porque o Senhor é maravilhoso. Grandes coisas o Senhor está fazendo neste lugar e está fazendo aí na tua vida também, onde você está. Sim, irmã, obrigada. Glória a Deus, faz parte. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, o alimento que vem dos céus, aleluia, será compartilhado agora. Você está preparado para receber o alimento? Porque até agora nós estávamos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, como Ele quer, em espírito e em verdade, que é assim que Ele quer. Ele procura por adoradores, não é? Ele procura por adoradores. Obrigada, John, glória a Deus. E antes mesmo de nós lermos a palavra, eu quero compartilhar com os irmãos com uma ilustração que fará parte da palavra, amém? Então vamos, neste momento, prestar bem atenção, porque o Senhor já está falando, já desde o início deste culto, o Senhor já está falando aos corações. Você crê? O Senhor já tocou aí no teu coração? Amém, glória a Deus. E essa ilustração, irmãos, ela trata-se de uma pedra, inicialmente. Realmente vai falar da pedra. Uma pedra. Aparentemente, uma pedra sem valor. Uma pedra sem beleza. Uma pedra sem brilho. Uma pedra. Simplesmente uma pedra. E numa obra, numa construção, estavam lá os trabalhadores, ajeitando tudo, preparando os materiais e escolhendo as pedras. E eis que todos olhavam minuciosamente, e quando pegaram essa pedra, a desprezaram. Olharam com desprezo e realmente não viram nada de interessante nela. E muitos deles, na verdade todos eles, todos os trabalhadores da obra rejeitaram aquela pedra. Ela não deveria estar ali no meio da obra. Ela ficou no canto, bem no cantinho da obra. E ali então eles começaram a trabalhar, e construíram. Começaram a obra, iniciaram a obra com outras pedras. E já quando a obra estava numa boa altura, numa situação que o dono não via a hora de apreciá-la, eis que quando ele chega naquele lugar, na sua obra, ele foi direto na pedra. Ele não olhou para o brilho da obra. Ele pouco se importou, não chamou a atenção tanto quanto a pedra desprezada. Ele se aproximou então daquela pedra, a observou com muito cuidado, tirou a poeira. Ela estava empoeirada porque já estava um tempo ali desprezada, abandonada. E eis que ele coloca a pedra no centro daquela obra, no local onde ela deveria estar. A pedra fundamental, a pedra angular, a pedra que daria sustentação. Porque quando se pegava o material de medição, percebia-se nitidamente
que não estava no nível, não estava no prumo onde deveria estar aquela construção. O prumo tem que andar juntamente ou paralelamente à pedra angular. E quando o dono da obra colocou, ele chamou os trabalhadores e falou: olha só, tem erro aqui, tem erro de estrutura, essa obra tem que ser desmanchada, tem que começar novamente, tem que seguir a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra de amarração, a pedra que dará estrutura para a obra. E é assim que nós vamos entender o que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4 e o versículo 11. O Senhor falará profundamente aos vossos corações. A palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor não é enganosa. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. A palavra do Senhor, ela penetra como faca de 2 gumes, aleluia. E ela irá revelar a ti, ela irá revelar a nós o que o grande Deus, o Todo-Poderoso, nos trouxe para ouvir nessa noite tão maravilhosa, que nos reunimos aqui para adorar este Deus glorioso, bondoso e misericordioso, para falar conosco sobre o que Ele quer colocar em ordem na nossa vida. Porque aparentemente parece tudo lindo e maravilhoso, mas o Senhor quer colocar o prumo, o Senhor quer colocar o nível, e Ele quer agora que eu e você saibamos se estamos ou não com a pedra angular no centro de nossa vida. Aleluia. Meditemos então na palavra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, que diz: aleluia. Glória a Deus. Atos 4, versículo 11. Glória a Deus. Amém. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em outra linguagem, em outra versão, diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Oremos. Amado Deus, Pai glorioso, Pai misericordioso, a Tua presença é grande neste lugar. Senhor meu Deus, que o Teu Santo Espírito, que é pleno, venha falar aos nossos corações, continuar a falando, Senhor. Pai querido, nós queremos ser transformados, nós queremos ser realmente renovados. Que o Teu Santo Espírito venha, Pai, falar conosco, nos encher, transbordar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a pedra angular, na construção antiga, era fundamental a utilização dessa pedra angular. Ela definia tudo numa construção. Ela definia o alinhamento, ela definia a estabilidade da construção, ela definia a segurança daquela construção. Na verdade, toda a estrutura daquela construção, daquele prédio, daquele monumento, era a
pedra angular. Amém? Amém. O alicerce dependia inteiramente daquela pedra angular. Hoje vocês podem ver nessas grandes, obrigada, irmã, nessas grandes construções antigas, você sabe qual é a pedra angular. Na junção da parede, onde você fala, aqui é a pedra angular. No arco, quando você vê um arco muito bem feito de pedras, você vê no centro do arco a pedra angular. Se você tirar aquela pedra, o prédio cai. Amém? Essa é a pedra angular. E Jesus Cristo foi tipificado como a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que o Senhor nosso Deus o escolheu. Aleluia. Irmãos, esses construtores, os homens da lei, os judeus, os fariseus, estava Pedro diante do sinédrio, quando esta palavra em Atos 4:11, essas palavras foram ditas pelo irmão Pedro, pelo apóstolo Pedro, diante do sinédrio, sem medo de errar, diante dos senhores, dos doutores. Ele disse: este Jesus é a pedra que vocês construtores, olha só, que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Vocês o rejeitaram e ela é a pedra angular. Sabe o que é pedra angular? Tirou a pedra, desmorona. Tirou a pedra, cai. Tirou a pedra, é destruído. Tirou Jesus, é morte. Tirou Jesus da tua vida, é morte. Tirou Jesus da tua família, é morte. Tirou Jesus da sociedade, ela é falida. O que sustenta a nossa sociedade, irmãos, tem nome, é Jesus Cristo. É a igreja de Cristo que sustenta a sociedade. Se o Brasil ainda é Brasil, é porque tem igreja de Jesus orando. Se a sua família está de pé, é porque você está orando. Se você ainda está vivo e não foi consumido pela ira por Satanás, é porque as misericórdias do Senhor estão sobre a tua vida. Por isso glorifique ao Senhor e diga: obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia. As tuas misericórdias, ó Pai, cobrem as minhas transgressões, porque eu não mereço nada, mas o Senhor é misericordioso. Senhor Jesus, a pedra angular, porque se Ele sair da minha vida, eu desmorono. A queda é terrível, a queda é fatal. Sem Jesus não há sustentação. Aleluia. E essa pedra rejeitada, ela foi então colocada no local certo para aqueles que creem. Aqueles que creem na pedra angular e o aceitam, é edificado. Aqueles que creem, é salvo. Aleluia. Aqueles que creem na pedra angular, ora pela sua família e a família é sustentada. Ora pelo enfermo, o enfermo é curado. Ora pelo endemoniado e ele é liberto. Porque a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra rejeitada, foi recebida em teu coração. Quando você recebe a pedra angular, a tua vida muda. A tua vida de destruição é edificada. Porque a pedra angular entra. E onde ela entra, há uma transformação. Aleluia! É algo transformador, irmãos. Você é prova disso. Você é prova disso. Que se não fosse a misericórdia de Deus, você nem estaria aqui essa noite. Você não teria chegado à idade que você chegou.
Mas Deus tem propósitos na tua vida, assim como tem na minha, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria mais aqui. Mas o Senhor é misericordioso e nos sustenta, e ainda tem muito mais ainda a cumprir na tua vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos revela uma verdade profunda, que Jesus é a pedra, essa é a pedra rejeitada, essa pedra encarnada, olha só, a pedra Jesus foi encarnada. Jesus é o Logos, Jesus é o Deus missionário, oh glória, Deus missionário. Jesus é Deus e foi homem. Olha que Deus tremendo, é um Deus que se preocupou tanto com os teus filhos, que mesmo Ele sendo Deus, Ele se fez homem, para nos mostrar o que é passar por medo, por rejeição. Ele foi rejeitado, Ele é a pedra rejeitada na construção, entendeu? Mas Ele foi escolhido pelo Pai. Ele sabe o que é ter medo, dor, fome. Ele sabe. Jesus passou por isso. Que mais que Jesus passou? Dor. Jesus passou dor. Jesus passou vergonha. Vergonha. Escarnecido. Jesus, você consegue imaginar o seu Jesus, o meu Jesus, sendo espancado, açoitado, por algo que Ele não cometeu, por algo que eu cometi, que você cometeu? Ele passou pela morte de cruz, a morte mais cruel, a morte mais triste, morte de cruz, vergonha. Era o símbolo de Roma, do poder de Roma, era mostrar a cruz, a morte, tortura. E o nosso Jesus, mesmo sentindo medo, mesmo no Getsemane, mesmo falando para o Pai: Senhor Deus, se possível afaste de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, seja feita a tua vontade, Pai. Você e eu precisamos ter coragem de se entregar a Ele e dizer: faça a tua vontade, Senhor, na minha vida. Vamos parar de ficar exigindo. O Senhor sabe o que é melhor, porque o que é melhor é muito mais, é infinitamente melhor do que você e eu pensamos, do que eu e você colocamos no papel e no projeto. Confie inteiramente nesse Senhor, neste Deus da tua vida, aleluia. A pedra fundamental, Jesus, que foi rejeitado, Jesus, Ele veio resgatar a mim e a você das mãos de Satanás. E tudo isso para entendermos que Ele na nossa vida é o que nos alinha, é o que nos define, é que nos ajusta, é que nos dá estabilidade. É necessário, irmãos, é necessário. A partir do momento que você deixa a pedra angular entrar no teu coração, vem um instrumento de medição. É necessário, e isso é bom. É bom, não tenha medo dos instrumentos de medição do Pai. Isso é maravilhoso, estar com o Senhor dentro de ti, e estar passando diante dEle e dizendo: venha, Senhor, analise, eis-me aqui, Senhor.
veja se há algo ruim. Alinhe-me, Senhor. Eu quero estar alinhado, eu quero estar sustentado por Ti, sustentada por Ti, alinhada contigo, Pai. Não tenha medo, irmãos, e não adianta se esconder, Ele vai te achar. Então é melhor você se entregar e falar: venha, Senhor, me medir, esquadrinha-me, Senhor, coloque o prumo, coloque o nível, coloque a linha de medição que o Senhor quiser, mas eu estou firmado na pedra angular, aleluia. Se os construtores te rejeitaram, se eu te rejeitei, hoje eu te aceitei. O Senhor me escolheu primeiro, mas deixa eu te aceitar, deixa eu falar que eu quero, Senhor, aleluia. Ele me encontrou e Ele veio fazer morada em meu coração. Agora eu não tenho que temer. Ele vai me medir, Ele vai me medir, aleluia. E se Ele encontrar algo desalinhado, Ele vai desestruturar, Ele vai desmanchar e começar de novo. Onde está o Senhor? Aleluia. Onde está o Senhor? Ele está aí. Aleluia. Ele encontrou o lugar. A pedra rejeitada está assentada, aleluia, no centro da tua vida, aleluia. Oh, rebalassuri cantalassuri maná. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salmo 118, irmãos. Vamos para o Salmo 118, aleluia. No Salmo 118 que o pastor leu hoje, glória a Deus. Mas nós iremos para o versículo 22, aleluia, oh glórias. O Senhor fala, o Senhor fala no Novo Testamento, mas o Senhor já falou lá no Antigo Testamento, aleluia. No Antigo Testamento, no Salmo 118, versículo, aleluia, 22. Eis aqui. Antigo Testamento, Jesus não estava ainda neste planeta pisando, mas Ele já existia, Ele estava com o Senhor, aleluia. Mas eis que Salmo 118, versículo 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, aleluia. Foi dito lá no passado, aleluia, aleluia, aleluia. Foi dito lá no passado, aleluia, aleluia, glória a Deus. Lá no passado, salmistas colocaram a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, aleluia. O próprio Jesus, quando ia ao culto, fazia a leitura da palavra, ele sabia que ele era a pedra angular, rejeitada pelos construtores. E os construtores imaginavam que viria quem? Um doutor, um político, para salvar a humanidade. Ele não imaginava Jesus de Nazaré, eles não imaginavam que seria Jesus, o amor, aquele que vem para nos ensinar o que é o amor, o que é ter vida eterna, o que é ter paz, a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que o mundo não sabe dar, aleluia. Eles não sabiam, os judeus, os fariseus, os doutores, os senhores da lei, não sabiam. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus avisou, e Ele falou, e Ele muitas vezes repetiu. Muitos creram, mas muitos não creram. Mas nada pôde impedir
a entrega do Senhor Jesus. Nada, irmãos, nada. E aí eu penso, e vocês também devem pensar, e por que não? Jesus tão bom, Jesus é amor, Jesus o pacificador, Jesus a paz, Jesus que é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Como que Ele chegou e a cruz chegou a ser tão sacrificado? Por quê? Porque há um plano, e ninguém poderá frustrar os planos de Deus. E esse plano, irmãos, foi traçado pelo próprio Deus. Sabe para quê? Por amor a nós. E nada mudou o pensamento de Deus. Por amor a ti, por amor a nós, nada mudou o pensamento de Deus. Nada, Ele não voltou atrás. Ele disse: filho, é necessário que seja você, porque o único que tem condições de derramar o sangue no Calvário é você. Por toda essa humanidade, se hoje, nesse mundo atual, nesse momento atual que vivemos, 8 bilhões de habitantes, imagine quantos antes de Jesus, na época de Jesus e até os dias de hoje. Mas Ele morreu pela humanidade. Ele morreu pela humanidade. E todos quantos o aceitaram, quantos ainda que aceitarão, serão chamados de filhos e terão a vida eterna. Aleluia! Então nada mudou o pensamento de Deus. Por amor a nós, simplesmente por amor a nós. Olha, é algo tremendo isso, irmãos. Por amor a nós, é pouco isso? É pouco. Onde você vai passar a eternidade? Essa é a pergunta. É com Deus? Então nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos estar com a pedra angular e não ter medo da medição, não ter medo do prumo de Deus. Aleluia. Quem são, então, esses rejeitadores? Quem são eles? Na época, irmãos, eram os líderes religiosos da época. Mas hoje, irmãos, será que é diferente? Hoje nós temos muitos que rejeitam a pedra fundamental, que rejeitam a pedra angular. Então, vejam bem, aqueles especialistas se pautavam na lei e diziam: não é esse Jesus, não é Ele. Mas hoje, nós não estamos diante, muitas vezes, de pessoas que conhecem as Escrituras. Nós estamos diante de pessoas que perecem, que sofrem, porque não conhecem a verdade. Então, onde entra você e eu nessa história? Onde? É tudo, não é? Entramos com fé e coragem nessa obra. É aí que eu e você percebemos que a nossa missão não para aqui. Desde que aceitei o Senhor Jesus Cristo. Se você não percebeu, é hora de você perceber, de você se tocar. Você tem uma missão importante. Você é um missionário que sai das 4 paredes, que sai da tua casa e sai para pregar o Evangelho. Assim como aqueles homens que diziam conhecer as Escrituras, mas não conheciam a Cristo. Hoje, grande parte perecem por falta de conhecimento. Mas eu e você temos essa missão. Conhecendo Jesus, temos 1000 motivos para não deixá-los continuar rejeitando a pedra angular. Amém? Então nós temos uma missão. Vamos continuar. Na verdade, eles não é que
não reconheciam Jesus. Eles achavam que Jesus não se encaixava com o que eles pretendiam ser Jesus. Eles é que queriam traçar a figura de Jesus. E assim muitos são. Muitos criam um Deus e acham, Ele vai aceitar como eu sou. Eu levo a vida que eu quero levar, porque eu sou assim. E Deus vai me aceitar assim, Ele é amor. Mas nós precisamos pregar a verdade. Não adianta nós passarmos a mão na cabeça. Não adianta a gente ficar com sorrisinhos. Deus vai te dar palavras para falar a verdade. Porque somente a verdade, que é a palavra, vai libertar. Não adianta nós sermos coniventes com a vida que aquela pessoa lá fora está achando que serve a Deus ou que quer levar aquela vida. Então agora é necessário que eu e você nos revistamos de todo o conhecimento. É necessário sermos conhecedores da palavra de Deus, para podermos também enfrentar os dias maus, para podermos também enfrentar o mundo lá fora. Então não podemos desprezar jamais a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar a sustentação. É a palavra de Deus que vai falar a verdade. É a palavra de Deus que vai libertar aquele que está caído, que vai curar, que vai transformar. É a palavra de Deus. Mas queira ser você um instrumento de libertação, um instrumento da salvação, porque o que salva é Jesus, mas você vai ser usado por Ele. Queira ser usado. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Podemos aplicar isso para a nossa vida, irmãos. Ainda hoje, Jesus é rejeitado? É. De que forma que Ele é rejeitado? Quando Ele confronta o pecador. Quando você vai falar do pecado para alguém, a pessoa vem com as desculpas. Isso é uma forma de rejeitar. E isso comprova que ele sabe quem é Jesus, mas não pode tocar em algo que mexe com a ferida. Então, a única coisa que vai libertá-lo é a palavra. Então, não despreze o conhecimento que eu e você precisamos ter da palavra. Todos os dias nós precisamos estar com a palavra, porque a pedra angular, ela só vai poder ter função se a construção estiver em andamento. Não adianta somente a pedra entrar na tua vida e ficar parada. Jesus é a pedra angular, mas é através da primeira pedra é que os tijolos serão assentados, tijolos sobre tijolos, seguindo a pedra inicial, fundamental e angular. Se você apenas deixar a pedra entrar e deixar ela quieta, parada, de que vai adiantar? Que construção é essa? Irmãos, construção, a própria palavra nos remete a pensar em algo que cresce, em algo que vai fluir. Não vai ficar uma construção como iniciou. Aí ela é inacabada. Vamos dar continuidade àquilo que Jesus começou. Ele entrou na tua vida, Ele entrou em minha vida. Faça uma reflexão agora, de quando você aceitou Jesus Cristo. Como está essa construção na tua vida? O que mudou na tua vida? De quando você aceitou Jesus? Essa caminhada, esse trajeto todo. Quantas vezes o Senhor já colocou o prumo, já te ensinou, demonstrou, já fez algumas correções, você já se alinhou, depois desalinhou, e aí voltou, e mais uma vez, e cai, levante, e agora? Construiu o quê? A pedra colocada foi. A edificação começou. Em que ponto está a construção?
Já se vê uma obra feita? A obra está inacabada, amém, porque estamos aqui ainda, senão já não estariam mais, amém? Estamos aqui ainda, a obra está inacabada, mas em que nível está a construção? O Senhor está te perguntando agora, e aí, você está satisfeito com a construção? Ou será que é melhor dar uma ajeitada e começar de novo? Ainda há tempo, ainda há tempo, enquanto há fôlego, enquanto você está aqui, meu irmão e minha irmã, há tempo de todas as coisas, há tempo de você fazer algo, há tempo de você se alinhar com Deus e falar: eu quero mais desse Deus, Senhor, eu preciso mais de Ti, Pai. E muitos se sentem rejeitados quando alguém pede para se entregar totalmente. Num culto como esse, quando a palavra vem e fala: entregue-se, a pedra está aí, a pedra angular entrou, e agora? Entregue-se inteiramente, deixa o nível medir, entregue-se mais, deixa aquilo para lá, deixa aquilo outro para lá, entregue-se ao Senhor, santifique-se mais. E aí, começa a apertar, fica difícil, mas não permite, não fica difícil nada. Com Jesus na tua vida tudo vai ser muito mais fácil. Apegue-se a esse Deus, entregue-se a Ele de verdade, aleluia, entregue-se a Ele, aleluia, glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem Filipenses capítulo 2, os versículos do 8 ao 11, glória a Deus. Filipenses, glória a Deus, aleluia. O Senhor continua falando conosco, glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 8, glória a Deus, amém? Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Vamos lá, todos juntos, quando eu falar vocês repetem. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, aleluia, para que o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra, aleluia, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor. Esse Jesus foi a pedra rejeitada, mas o Senhor o exaltou, porque Ele foi fiel até e morte de cruz, aleluia, morte de cruz, cruz vazia hoje, símbolo de vitória, aleluia, símbolo de vitória, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. A cruz parecia um fracasso, não é? Mas só teve essa impressão, porque na verdade era o plano de Deus. Isso que nós temos que entender. Aparentemente cruz era vergonha, cruz era fracasso, cruz era a pior forma de morte, instituída por Roma, onde mostrava o poder para o mundo. Mas hoje nós cristãos temos como vitória, porque entendemos que era o plano de Deus. Porque onde eu vejo isso, irmãos? Eu vejo que o Senhor Jesus, mesmo lá no Getsemane, quando Ele chorou, quando o suor se transformou em sangue,
o Senhor Jesus, mesmo falando ao Pai que se fosse possível passar aquele cálice, mas se fosse da vontade de Deus que ele cumpriria, e foi feita a vontade do Pai, ele seguiu até o fim a vontade do Pai. E o Senhor pergunta essa noite: você está pensando em parar por quê? Se o Senhor Jesus, que era santo, é santo, o Cordeiro Santo, ele fez a vontade do Pai até o fim. Então, a pergunta é: por que está querendo parar? Por que está querendo retroceder? Vá até o fim, que o Senhor promete a coroa da salvação, a coroa da vitória, aleluia. Este Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele cumpriu na vida do seu Filho Jesus, e tudo o que aconteceu com o seu Filho Jesus, que foi por isso que Ele enviou para a salvação, mas Ele enviou Ele não só como Deus, para que eu e você não disséssemos: lógico que Ele passou por tudo isso, Ele é Deus. Não, mas Ele veio como Deus, mas Ele veio como homem, como já foi dito hoje. Dor, medo, fome, frio, tudo Ele sentiu. Por quê? Fazia parte do plano. Por quê? Ele foi até o fim, morte de cruz. E Ele, indo até o fim, Ele recebeu, através do plano, a resposta de Deus. No terceiro dia, após a sua morte, o que aconteceu, igreja? No terceiro dia, a resposta de Deus veio. Ele venceu a morte e ressuscitou, aleluia. Você quer prova maior que isso? Existe prova maior que isso? Por isso que Ele veio e se fez homem também. Não veio só como Deus. Olha que Deus maravilhoso, o plano dele. O plano dele é perfeito. Deus, homem, para que eu e você entendêssemos. O túmulo está vazio. A ciência não tem como provar, e não provará nunca, porque não há restos mortais do nosso Jesus Cristo. Existe restos mortais de Jesus? Existe? Alguém já ouviu falar em restos mortais do Senhor Jesus? Não há. Não há. A ciência há de convir. A história há de explicar. Não existe. Muitos gigantes da história, muitos filósofos, muitos líderes religiosos têm o seu túmulo. Aqui jaz fulano de tal, muitas civilizações ali contemplam os túmulos, né? As catacumbas, os túmulos, sepulcros. Mas o nosso Senhor Jesus, nós temos o túmulo lá, inteiramente vazio. Aleluia! Aleluia! Lá, aleluia! Aleluia! Vazio. Essa é a prova perfeita. Se Ele promete, Ele cumpre. Então essa é a verdade. Glória a Deus. Efésios 2, versículo 20. Nós temos aí a pedra angular, que ela aponta para vários fundamentos. Primeiro, salvação. Segundo, exclusividade, que é a salvação. Mas segundo, firmeza espiritual. Vida eterna. Vamos ler. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Irmãos, essa prova maior é 2:20 só, é isso agora. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então vejam bem, os apóstolos
comprovaram, proclamaram, e até hoje nós temos essa verdade. Ninguém pôde contestar. Que sem a pedra fundamental não há vida. Se você tirar a pedra, desmorona, destrói. O templo é destruído. Sua vida é acabada, destruída, desmoronada. Então, se você quer vida eterna, se você quer segurança eterna, se você quer a salvação, se você quer viver a sua vida em equilíbrio, é necessário permanecer com a pedra angular. Não podemos ter uma vida sem a pedra. Sem a pedra você pode até construir algo que aparentemente é bonito, mas ela não é duradouro, ela cai. É como vem a chuva forte, é como construir na areia. Vem a chuva forte, vem a tempestade e a casa cai. Então vejam bem, não é sobre acrescentar Jesus apenas, mas sim edificar a sua vida em tudo na sua vida. Não é apenas você falar, eu acrescento Jesus quando a coisa aperta, quando a minha vida fica ruim, quando começa a fracassar, eu chamo Jesus. Melhorou, eu me esqueço. Não é assim? Tem pessoas que agem dessa forma, não sei, mas tem pessoas assim. Então o Senhor está dizendo, para a obra permanecer, para a edificação permanecer e não desmoronar, é necessário que a pedra angular entre e fique, e seja sustentada a obra, e a obra continue sendo edificada, porque senão cai, senão desmorona. Então não é chamar Jesus somente quando a situação fica ruim. Então vejam só, em 1 Pedro capítulo 2, já terminando, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5 diz, glória a Deus, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, oh glória, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele, além de escolhida, preciosa para ele. Ainda continua, não é? Vocês também estão sendo utilizados. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa. Olha a palavra perfeita vindo aos nossos corações, igreja. Vai lendo, vai se alimentando dessa palavra. Olha que coisa linda, olha. Vocês, vejam bem, eu acho que vocês não entenderam. Leia lá junto comigo, pode ser em silêncio, não precisa ser para não ficar ouvindo vozes e tal. Vamos lá. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Oh, glórias! Aleluia, Senhor! Tu és lindo! Tu és maravilhoso, Senhor! A pedra fundamental, Jesus Cristo. Nós estamos sendo edificados por Ele. A pedra fundamental, aleluia! Ela entrou na minha vida. E eu estou sendo dia a dia, não é um dia só.
Não foi tudo de uma vez. É um dia de cada vez. Eu estou sendo edificada, porque eu sou pedra viva. Essa pedra viva entrou na minha vida e me deu vida, porque eu era pedra morta. Eu era morta e hoje a pedra viva entrou na minha casa espiritual. E a cada dia eu estou vivendo dias melhores com Cristo. Ele está edificando a minha casa espiritual. E olha que coisa maravilhosa. Eu estou, na verdade, como o Senhor entra, eu sou chamada, e vocês também, de sacerdócio santo. Você e eu, irmãos, somos sacerdócio santo. Porque tem pessoas, guarde essa palavra, tem pessoas que acham que sacerdócio, o sacerdote, na verdade, o sacerdócio, só ele pode orar. Só o pastor que é o sacerdote. Só a pastora Valdenira, ou a pastora Maria, ou os diáconos, a diaconisa, a líder dos diáconos, a Clarice, e ficam à espera somente do sacerdote. Não que eles não orem, porque oramos, mas a palavra aqui do Senhor está dizendo que nós, eu e vocês, somos chamados. Leia novamente depois na tua casa, 1 Pedro 2, do 4 ao 5, quando a pedra angular, viva, maravilhosa, que é Jesus Cristo, entra em minha vida, nós somos chamados de pedras vivas, aleluia, que somos edificados por essa pedra angular, e a cada dia nós somos cheios do Espírito Santo, e aí então nós oferecemos sacrifícios. Que sacrifícios são esses? Nossa vida, nossos modos de viver, nossa busca, a leitura da palavra, as orações, o modo de falar, o modo de agir, de falar, tudo isso são os sacrifícios para o Senhor. Minhas orações, ir à igreja, vida, amar ao próximo, estar com o Senhor, minha vida sacerdotal, a minha vida ministerial, a minha vida de intercessão, a minha vida em família, tudo isso está alinhado, está no prumo. Se não tiver, vamos alinhar. E o Senhor, a cada dia, vai nos acrescentando, aleluia, cada dia vai nos acrescentando mais sabor, mais alegria, mais gozo, mais vontade de servi-lo. E aí então Ele nos chama de sacerdócio santo, aleluia. Então eu e você podemos orar, sim, por nós, pelo próximo, pela família, em nome de Jesus. Não deixe de orar e interceder, porque as suas orações sustentam a tua casa, as suas orações sustentam os teus filhos, a tua oração sustenta teus pais, em nome de Jesus, aleluia. Sua oração sustenta os teus irmãos, e o Senhor, Ele quer o quê? A igreja. Ele quer a igreja. Por isso que Ele deixa bem claro que nós precisamos ter dois elementos principais em nossa vida: a nossa transformação de natureza humana, através de um ato maravilhoso que vimos domingo passado, o batismo aqui nessa igreja, aleluia, o velho homem, e nasce uma nova vida, glória a Deus. E isso é o trabalhar de Deus dia a dia, natureza humana sendo trabalhada. O primeiro elemento, natureza humana, nascer da água e do Espírito, lógico. Outro elemento importante, conexão entre os irmãos. Isso agrada ao Senhor. Obviamente, conexão já com o Pai, né? Isso, em primeiro lugar. E os dois elementos trabalhar o humano, essa parte que tem que ser, a natureza humana tem que ser quebrantada, tem que ser trabalhada, tem que nascer de novo. Eu tenho que parar com aqueles costumes, aquelas criancices, aquelas coisas do passado,
Hoje eu sou uma nova vida transformada. E também o ambiente espiritual, que é aqui, olha, a igreja. Eu tenho que amar os irmãos, conviver bem com os irmãos, querer estar em harmonia com os irmãos, porque qual é o pai que quer ver os seus filhos em guerra? Qual é o pai que se agrada em ver na mesa faltando um filho ou dois, ou ver um filho de cara virada com o outro? Irmãos, a alegria do Senhor é ver os seus filhos em harmonia. Isso começando desde os casais até os irmãos, entre os irmãos aqui. Isso é conexão com a igreja. É necessário, irmãos. Conexão entre nós e Deus simboliza vitória. Vitória. Glória a Deus. Conexão com Deus e com os irmãos é vitória. Glória a Deus. Terminamos então, irmãos. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós terminamos aqui com Mateus 7, do 24 ao 25. O 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Glória a Deus. Jesus está no centro, ou ele está apenas à borda, ou está à margem da tua vida? Onde está Jesus? Então, irmãos, vamos nos posicionar, ou melhor, vamos posicionar essa rocha. Essa rocha, essa pedra angular, ela tem que estar posicionada em nossa vida no lugar certo. Onde tem que estar? No centro. No centro da tua vida. Aleluia. Coloque-se de pé e vamos orar. E se você, por algum motivo, sentiu que a rocha, a pedra angular, andou por alguns motivos fora do local onde deveria estar, hoje é o momento de você posicionar a pedra. Aleluia. É o momento de você posicionar a pedra no lugar de honra, no lugar onde ela deve estar colocada na tua vida. Jesus tem que ter um lugar de honra na tua vida. Ele tem que estar no lugar central, tem que estar centralizado. Aleluia. Em primeiro lugar, buscar sempre ao Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e ter a certeza de que as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Nós cremos num Deus que promete, num Deus cheio de promessas, onde a tua palavra está aqui e jamais ela volta vazia. Eis que o Senhor, Ele diz na tua palavra que aquele que vem até Ele, jamais Ele lançará fora. E eu creio neste Deus. Eu creio nesse Deus de milagres. Assim como a irmã Elisângela falou no início, é noite de milagres, é noite de bênção. E eu creio pelos olhos da fé que muitos corações esta noite está tendo uma transformação. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, quando Ele vem para transformar. Quando Ele vem mesmo que seja para derrubar e começar de novo. Porque para Ele não é difícil. Para Ele derruba o templo e em 3 dias Ele edifica. Aleluia. Porque Ele venceu a morte. Em 3 dias, no 3º dia, Ele ressuscitou. E eu creio nesse Jesus, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Jesus Cristo não mudou. Se você pensa que Jesus, Ele ficou apenas nas páginas de uma Bíblia, você se engana. Porque Jesus está aqui e Ele conhece
os fios de cabelo que tem sobre a tua cabeça. Ele te conhece mesmo antes dos seus pais, mesmo antes da sua mãe saber que você viria ao mundo. Ela nem sabia, ela não sabia que estava grávida, mas Ele sabia. Ele sabia, aleluia. E muitos aqui, o inimigo não queria que nascesse. Muitos aqui, o inimigo já queria encerrar a vida no ventre da mãe. Mas Deus tem planos, aleluia. Deus tem projeto, Deus tem planos, aleluia. Deus tem projetos, Deus conhece, aleluia. Deus sabe dos planos, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. E então essa noite é noite de transformação, é noite de vitória, é noite de você deixar a vida passada, o velho homem, e se entregar inteiramente à pedra angular, rejeitada pelos construtores, aleluia, mas aceita, escolhida pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia. Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso, aleluia. Esse Jesus que eu amo, eu te amo, Jesus.